Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Nossa saudação fraterna a todos os irmãos que estão conosco neste momento. É uma alegria muito grande estarmos juntos, ainda que virtualmente, para mais um trabalho doutrinário do nosso abrigo espírita Oscar José Pitã. Então, irmãos, já para irmos nos harmonizando, serenando as nossas mentes e os nossos corações, para a prece inicial, vamos primeiro fazer a leitura de uma página evangélica. Então, iremos ler a mensagem de número 37 do livro Passos da Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem do nosso querido Emmanuel. O título é Se Formos Justos.
Deixa que a justiça te clareie a visão, para que o egoísmo te não imponha a loucura e a cegueira. Se formos justos, não nos inclinaremos à censura e à reprovação ante os erros dos semelhantes, porquanto conheceremos de sobra nossas próprias fraquezas. Se formos justos, esqueceremos a queixa e a reclamação, porque notaremos ao nosso lado aqueles que caminham no mundo suportando fardos mais agressivos e mais pesados que o nosso. Se formos justos, não exigiremos dos outros demonstrações prematuras de bondade e compreensão, de vez que sabemos quanto nos custa o próprio equilíbrio no escabroso acesso às conquistas morais. Se formos justos, não nos confinaremos ao círculo doméstico, cristalizando-nos nas vantagens particulares, porquanto aprenderemos que as dores do vizinho são iguais às nossas, cultivando por isso a fraternidade que nos tinhoará de alegrias e bênçãos. Sejamos justos e entenderemos a riqueza dos bens que o Senhor nos empresta, sabendo enxergar a indigência e o infortúnio que nos pedem simpatia e socorro. Sejamos justos e perceberemos, enfim, que o trabalho infatigável no bem comum é a única fórmula de paz, suscetível de garantir-nos a felicidade e a segurança, porque os cultivadores da justiça, pelo serviço incessante a todos, conhecem o supremo valor do tempo, convertendo o presente na gloriosa preparação do futuro. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre e Guia, rogando a eles que possam estar conosco neste momento. Pedimos também a luz e o amparo do Dr. Oscar Pitã e de toda a sua equipe, que sempre estão presentes nos trabalhos da nossa casa, nos auxiliando, nos intuindo. E pedimos em especial que, neste momento, possam envolver ao nosso irmão Teltes, que irá fazer o trabalho de hoje, para que ele possa, através das boas intuições, nos trazer as lições e que nós também possamos ter a nossa mente, os nossos corações abertos para receber esses ensinamentos, fazendo com que eles possam fazer parte das nossas ações no nosso dia a dia. E assim, mais uma vez, agradecidos por mais este momento, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Mestre amado, nós iniciamos o nosso trabalho desta manhã e passando de imediato para o nosso irmão Teltes, que irá nos falar sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Que Jesus o impacte. Bom dia, caros amigos, irmãos, companheiros de ideal, que nós possamos fraternalmente nos abraçar, mesmo à distância, e que o tema desta manhã nos motive às nossas atitudes mais adequadas, digamos assim, no dia a dia das nossas vidas. Queremos saudar a todos
todos com muita fraternidade. Meus irmãos, esse tema que nós estamos trazendo nesta manhã é um tema que tem nos preocupado nos últimos tempos. Quase todos nós, pelo menos os que estamos acompanhando essa situação de pandemia, do nosso Corona-19, quando vamos à televisão, quando vamos ouvir notícias, vemos, especialmente num determinado canal, que lá estão debates de advogados, de irmãos bacharel em direito, e dando opinião sobre a situação do país. Então, quase todos nós, pelo menos na minha modesta forma de ver, estamos envolvidos em assuntos de direito, ou do direito, ou das leis, diariamente. Eu nunca ouvi tanta argumentação pró e contra qualquer assunto como tenho visto nesses últimos tempos. Acho que isso é porque de vez em quando eu vou na televisão para saber exatamente o que está acontecendo. E sempre as discussões sobre qualquer atitude, sobre qualquer ação política, econômica, social, qualquer um que abre a boca nesse país atualmente está sendo julgado, está sendo analisado, está sendo criticado. Então, é um tema que tem me feito, vamos dizer assim, pensar muito, e por isso eu escolhi esse tema para esta manhã. Então, direito dos homens, ou a justiça dos homens, e a justiça divina. Vamos começar trazendo aqui uma passagem de Mateus 5:20, Evangelho de Mateus, ao final do Sermão da Montanha. É lá, depois que Jesus fala todo o Sermão da Montanha, Jesus continua falando. E em determinado momento ele diz aos seus discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Como era a justiça naquele tempo? Era o olho por olho e o dente por dente. Ou seja, era a pena de talhão, era a vingança, era a violência contra a violência. Então, veio Jesus para ensinar que nós não deveríamos fazer a ninguém aquilo que nós não quiséssemos que fosse feito para nós próprios. Entre outras tantas coisas que Jesus nos ensinou. Inclusive o perdão, que até hoje, para nós todos, regra geral, tirando as honrosas exceções, não conseguimos perdoar ainda adequadamente. Pelo menos é o que nós pensamos. Então, meus queridos irmãos, onde nós vamos nos apoiar para o tema desta manhã, de domingo? Nós vamos nos apoiar do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da terceira parte do Livro
que é da lei de justiça, de amor e de caridade. As perguntas são as de 873 a 879. 873 a 879. O que é justiça? Não é? Allan Kardec, então, perguntou a 875. Como se pode definir a justiça? Responderam os imortais. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aí Allan Kardec fez uma subpergunta, a 875A, que é o que determina esses direitos. Então, se a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, Allan Kardec perguntou: que é o que determina esses direitos? E os benfeitores espirituais responderam: duas coisas, a lei humana e a lei natural. Qual é a lei natural? É a lei divina. A lei perfeita é a lei de Deus. A lei divina rege tudo. Então, a justiça está na lei divina. E Kardec, na questão 621, perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade maior respondeu: na consciência. O reino de Deus não poderá ser conseguido por nós se a nossa justiça for igual à dos escribas e fariseus, a do olho por olho, dentro por dentro. Mas dentro de nós está o reino de Deus. Foi isso também que os Espíritos nos ensinaram. Foi Jesus que disse: o reino de Deus está dentro de vós. E os Espíritos nos esclareceram. Kardec perguntou: onde é que está escrita essa lei? Na consciência. Está dentro de nós. Então nós sabemos o que é correto e o que não é correto. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Quem não sabe? Quem de nós, com um pouquinho, é claro, de conhecimento, de estudo, de dignidade, de decência, de valores, quem de nós não sabe respeitar o direito do outro? O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. O que eu quero para o outro, eu quero para mim. Em princípio. Para eu ser justo. Para eu estar de acordo com aquilo que a lei natural, divina, nos pede. Mas são dois critérios o que determina duas coisas: a lei humana e a lei natural. Então, a justiça dos homens. A justiça dos homens, nós sabemos, ainda é muito imperfeita. E como é imperfeita? Qual é a justiça dos homens, por enquanto? Ela é de acordo com as nossas imperfeições. Nós temos ainda tanta coisa a corrigir. Acho que os irmãos que me ouvem concordam. Por exemplo, o direito, as regras de direito. As regras de direito se modificam. Com os séculos,
Nós estudamos isso na nossa doutrina e aqui nesse capítulo. Vede se os vossos hábitos, se os vossos costumes ainda provam aqueles costumes antigos, velhos, de séculos para trás. Não. As nossas regras sociais já mudaram bastante para melhor. Só que ainda não são as que deveriam ser. Nós ainda temos tanta coisa a corrigir. Então, o direito que prescrevem os homens ainda é muito falho. Tanto é que aqueles que estudam direito ou são formados em direito afirmam o seguinte chavão, ou refrão, ou adágio: o que não está nos autos do processo não existe. Quem estuda direito, quem se interessa pelo direito, sabe. O que não está nos autos simplesmente não existe. E quem constrói os autos? Os profissionais da área, os delegados de polícia, os investigadores, os advogados, os juízes. Aliás, o juiz não constrói os autos. Vamos retificar. O juiz recebe o processo para julgá-lo de acordo com os autos. Mas quem construiu foram todas pessoas especializadas para poder chegar na conclusão dos autos, para mandar o processo para a justiça. Então, o juiz julga de acordo com os autos. E nós perguntamos: os autos refletem efetivamente a justiça ou não? Vamos dar um exemplo. Deixa eu ler aqui uma paginazinha intitulada Dois Pesos, do livro Panoramas da Vida. O autor é um espírito ignóbil e o médium psicógrafo é o nosso querido Divaldo Pereira Franco. A página do livro, então, Panoramas da Vida, lição número 20, intitula-se Dois Pesos. Vejamos, acompanhemos essa página rapidamente. Não me toque, então apresse o passo. Você se arrependerá. Não faz mal. O senhor sabe de quem eu sou filho? Não interessa. Sei somente que você foi pegado, entre aspas, enquanto furtava um automóvel, conduzindo nos bolsos da roupa vários baseados de maconha. Papai dará um jeito. Pior para ele e para você. Sou de sociedade e minha família me libertará. Antes, porém, você irá à delegacia e será devidamente fichado como ladrão e maconheiro. Vira a página, outro flash. Estou aflito, delegado. Que houve com meu filho? Ele ainda é uma criança. Tem apenas 17 anos. Ajude-me. Já resolvi a situação, respondeu o delegado. Não deixei que prendessem o seu rapaz. Ele está no meu gabinete. Que apuro. Não será nada. O senhor também é uma autoridade
e procurei abafar, entre aspas, o escândalo para lhe poupar o nome. Foi um soldado inspirado em honestidade descabida que arranjou essa situação. Imagine se fôssemos prender todos os ladrões da cidade. Mas meu filho não é ladrão. Não me refiro a ele. O caso dele é influência de amigos. Muito obrigado, companheiro. Muda o quadro. Papai, meu filho, graças a Deus está tudo solucionado. Muda o quadro. Delegado, que farei com os outros rapazes? Passe-os nas chaves. O crime não é igual ao daquele que foi solto? Mas esses não têm ninguém. São uns moleques desclassificados. E não me amole. Verifique antes quem é que você está prendendo para me evitar aborrecimento. E conclui o espírito que dita a página. Na terra, a autoridade é muitas vezes empréstimo difícil de ser mantido. Há, entretanto, uma autoridade infalível, a que vem do céu, de Deus por céu, e da qual ninguém escapa. E a última frase: viva honradamente, e a honra viverá com você. Eu fiz questão de trazer essa página, que está no livro Panoramas da Vida, meus irmãos, para nós vermos como é ainda a justiça dos homens. Quem tem padrinho, quem está bem escorado em nomes importantes da sociedade, tem uma justiça. Quem não tem, quem é, nos termos da lição, um pária, um pobre coitado, um desclassificado, esse pega os rigores da lei. Então, meus amados irmãos, os autos, o processo. Alguns nem sequer pegam processo. Essa é a nossa justiça dos homens. E mesmo processados, e mesmo condenados, e nós temos visto aí essa briga enorme na justiça, ou melhor, vamos dizer na justiça, na sociedade, com a prisão em primeira instância, prisão em segunda instância, que ainda se debate, e que as criaturas mesmo condenadas em segunda ou outras instâncias superiores acabam livres. Porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem nome social, posição social. Justiça de Deus, justiça dos homens. Como nós vamos entender isso então? Graças a Deus, temos o Espiritismo, para não nos deixar desanimar, desacoroçoar, descrer da justiça. Mas os poderosos vão ficar impunes. Vão ficar impunes da lei dos homens. Até podem ficar, e a maioria dos poderosos fica mesmo. Mas da lei de Deus não fica. Alguém pode dizer, não, mas terminou a vida solto, não aconteceu nada. Sim, mas e a consciência? Onde está
escrita a lei de Deus na consciência. E esses irmãozinhos que agridem as leis, vou usar essa expressão, eles estão com a lei divina dentro de si mesmos. Eles não escapam dos seus próprios julgamentos. Eles sabem o que fazem, sabem o que fizeram. E vai chegar um tempo em que a sua consciência terá que falar. Terá que dizer alto e em bom som o que ele realmente fez. E aí vem aquela ideia do arrependimento, que é quando começa o conserto da coisa. Depois vem a expiação e depois vem a reparação. Todos nós que erramos, primeiro vamos nos arrepender, depois vamos expiar ou resgatar e depois vamos reparar os erros cometidos, as injustiças, não é? Então, meus queridos, amados irmãos, a lei dos homens ainda é muito velha. E nós que temos Jesus em nossas vidas, o que queremos ter Jesus em nossas vidas, precisamos ser mais justos, mas de acordo com a justiça, sem excomungar, sem desejar mal, sem agir antifraternalmente, seja com quem for. Mas devemos defender a verdadeira justiça, o merecimento ou não que a criatura tenha. Não há quem não erre na terra. Os Espíritos nos ensinam isso. Joana, há poucos dias ainda deu a mensagem da nossa querida Joana. Não há espírito totalmente isento de erro na terra. Ou seja, não há perfeição absoluta na terra. E não há espírito totalmente mau. Só maldade na terra. Porque, por pior que seja aquele irmão, aquela alma, aquele espírito, ele tem dentro dele coisas boas que podem ser valorizadas e que irão ser um impulso na hora que a consciência despertar para a sua mudança de rumo. Então, que nós possamos entender que maldade total não existe, bondade total não existe. Entretanto, nós precisamos cultivar como espíritos a crença de que não vale a pena permanecer no erro, que podemos errar, mas não vale a pena permanecer no erro. E ajudar a tirar aquela criatura que está muito comprometida, tanto quanto possível, tirar daquela situação, explicando a lei de evolução, a lei espiritual, a reencarnação. Nós sabemos que os nossos irmãos que não conhecem a doutrina espírita, que não aceitam a reencarnação, têm muita dificuldade em entender justiça. Eles falam, vai ficar impune. Não adianta. É poderoso, tem muito prestígio, é alguém que subiu a escada do poder, da fama, da política, muito, muito destacadamente.
esse vai ficar impune. Não ficará impune. Nós, espíritas, sabemos que ele vai ter que arrepender-se, vai ter que sofrer depois do arrependimento vem a reparação, ou melhor, vem a expiação e depois vem a reparação. Vai acontecer, um dia vai acontecer. Ele está retardando o seu progresso, apenas isso. Então, quando a gente diz existe justiça, sim, ninguém ficará impune. É porque é real. E isso é graças à nossa doutrina reencarnacionista. Se nós não tivermos o conhecimento, a certeza da reencarnação, nós não entendemos justiça. Não entendemos justiça. Que é a justiça divina. Não é? Deus nos dá tantas oportunidades quantas nós necessitarmos. Agora, queremos caminhar a passo de tartaruga ou queremos andar como o coelho? A decisão é nossa. A lebre, o veado, correndo. Estamos em que tipo de passo a caminho dessa conquista de valores morais, éticos, verdadeiro? A nossa consciência está em paz? Ou a nossa consciência está perturbada? Sempre haverá solução. Ninguém duvida. Sempre haverá. Pode passar séculos, mas um dia a consciência vai despertar. Eu quero trazer aqui, nesse momento, o nosso doutor Fernando Duó, avô do doutor Fernando Correia. Fernando Duó, com aquela série de livros que ele escreveu, que chegou a ser presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Santa Maria. O doutor Fernando Duó, que eu conheci menino, eu era menino, quando o doutor Fernando Duó desencarnou. Mas eu cheguei a conhecer o doutor Fernando. O doutor Fernando Duó era considerado o advogado das causas justas. O que se entende por advogado das causas justas? Segundo toda a cidade sabia, ou todos os seus amigos, ou todos aqueles que conviviam com o doutor Fernando Duó, sabiam, seus colegas, inclusive de direito, é claro, que ele era um homem assim. Se alguém que tinha errado gravemente, medianamente, levemente, e que estava para ser preso ou levado às barras de um tribunal, procurava o doutor Fernando Duó para defendê-lo. Ele mandava o irmãozinho entrar no seu escritório, que era na casa dele, fazia o irmãozinho ou a irmãzinha entrar, sentar e ouvia qual era qual era o problema, qual era a infração da lei que tinha sido cometida. Dependendo do que o cliente dizia, ele dizia: vou te defender, não vou te defender. Quando ele dizia: não vou te defender, é claro que a pessoa perguntava: mas por que, doutor? E ele respondia assim: a tua história, meu filho, tudo representa que foi uma
uma infração que tu cometeste grave, ou que merece as penas da justiça. Para mim, pela história que tu contaste, tu és culpado. E se tu és culpado, a minha consciência não me permite provar nos autos de um processo que tu és inocente. Olhe a forma de proceder desse amado e querido irmão Dr. Fernando Duó, advogado, espírita, foi militar antes de se formar advogado, nordestino, cearense, se não me engano, que veio para o sul e aqui prestou uma boa parte da sua vida o serviço militar e fez o curso de Direito. Então, meus irmãos, nem tudo o que é comportamento aceito, às vezes aceita até de modo geral, é moral, é ético. A justiça dos homens, um dia, terá que se aproximar da justiça divina. E o Dr. Fernando Duó, a meu ver, agia com a verdadeira justiça cristã, com a verdadeira justiça que a doutrina espírita prevê, a justiça da correção dos atos. Quem é incorreto, quem pratica crimes, os mais diversos, contra os seus irmãos, agindo contra o seu irmão ou contra a sociedade, de uma forma errônea, antiética, anticristã, portanto, imoral, vai ter que enfrentar sua consciência um dia. E, vivendo na Terra, vai ter que buscar a lei dos homens. Nem todos os homens deverão aceitar transformar alguém culpado em inocente. Na nossa forma modesta de ver, no nosso pensamento de agora, nessa palestra espírita que estamos fazendo. Você é culpado, meu irmão, e eu não irei te defender, não irei provar que tu não és culpado. Que dignidade, que grandeza de caráter. O doutor Fernando Duó desencarnou relativamente pobre. É claro, não aceitava causas injustas. Não aceitava causas injustas. E um outro caso que eu quero trazer, já estamos nos aproximando do fim, é um caso ao contrário. Quase ao contrário. De um irmão querido que foi um excelente expositor da nossa doutrina quando jovem. Eu o conheci também. Já está também no mundo espiritual, passou para o mundo espiritual ainda muito moço. Não direi nomes, é claro, mas o caso é real. Eu convivi com a pessoa. Essa pessoa tinha uma verve,
tinha uma fala, tinha uma facilidade de expressão extraordinária. Ele, nas suas exposições, encantava. Encantava. Quem ouvisse a lógica, os raciocínios adequados, a facilidade dos termos, se encantava em ouvi-lo falando numa tribuna espírita, porque ele era espírita. Se formou advogado. Voltou para sua cidade de origem. Na sua cidade de origem, se tornou um jurista famoso. Foi fazendo nome, porque era inteligentíssimo. Além da facilidade de falar, tinha uma inteligência exuberante. Espírita. À medida que se tornou famoso, ele foi sendo solicitado, profissionalmente, é claro, para defender, para ser advogado de múltiplas pessoas, de múltiplas causas. E lá pelas tantas, o nosso irmãozinho estava defendendo altos interesses industriais, econômicos, políticos, em Brasília. Em Brasília. Não advogava mais na sua pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. Morava aqui, mas os seus processos iam para Brasília, os altos tribunais. E, um belo dia, o doutor Fernando Correia, neto do doutor Fernando Duarte, chegou em Santa Maria de uma viagem e disse: olha, encontrei o fulano na rodoviária de Porto Alegre. Ah, é? Encontraste? Que bom! Há quanto tempo não sei notícias dele? Como é que está aquele irmão? Foi embora da nossa cidade há tantos anos. Parece que é um advogado famoso. E como é que conversaste com ele? Conversei um pouco na rodoviária, porque eu estava esperando o ônibus para Santa Maria e ele para a cidade dele. Nesse ínterim, disse o doutor Fernando Correia, é que eu vou citar o fato. Então eu perguntei, e aí? E ele, como é que se encontra? Continua fazendo aquelas palestras maravilhosas da nossa doutrina que ele fazia? E ele disse: Teos, tu não vai acreditar no que eu vou te dizer. Porque eu levei um baque e tu vai levar outro. O que foi, meu irmão? O que ele te disse? Ele disse que não é mais espírita. E como não é mais espírita? Não, ele diz que o espiritismo é incompatível com o direito. Preste atenção, querido. O espiritismo é incompatível com o direito. E mas da onde que ele tirou isso? E o Fernando deu um sorrisinho amarelo e disse: pois é, acontece que agora ele é um advogado famoso, ele ganha muito dinheiro defendendo criaturas que talvez eticamente não devesse defender. Então o espiritismo passou a ser incompatível com o direito, claro. A consciência, onde é que está a consciência? Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Provavelmente a consciência desse querido irmão, Deus o tenha no mundo espiritual, orei sempre muito, e quando posso oro por ele no mundo espiritual, deixou de ser espírita porque o espiritismo é incompatível com o direito. Não! A sua consciência. Essa é a realidade.
lhe disse que ele não podia continuar pregando a justiça divina, a justiça real, natural, das leis naturais, enquanto ele estava agindo de forma totalmente contrária. Meus queridos e amados irmãos, a justiça verdadeira está também no Evangelho de Jesus. A cada um será dado de acordo com as suas obras, com os seus atos, com as suas ações. Mateus, ainda Mateus, 16, 27. Mas essa afirmativa está também em Paulo, na carta aos Romanos 2, Romanos 2, 6. Está na segunda carta aos Coríntios 5, 10. E está lá no Velho Testamento, em Jeremias 17, 10. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Nós, espíritas, não podemos alegar ignorância. A justiça se faz, porque cada um receberá de acordo com as suas obras. Não há como fugir disso. Eu não vou receber de acordo com as minhas obras nesta encarnação. Tudo bem. Para Deus, o tempo é infinito. Mas que eu receberei de acordo com as minhas obras. Nesta encarnação, na próxima encarnação, na outra, eu receberei de acordo com as minhas obras. Então, queridos irmãos, encaminhando o fim das nossas considerações desta manhã, eu peço a vocês, todos que me ouviram, que nós possamos lutar no bom sentido, pela verdadeira justiça, impondo para nós, para cada um de nós, agir justamente. Cuidado com os pré-julgamentos. Cuidado com os pós-julgamentos. Mas que vivamos com a dignidade de quem tenha a consciência em paz, a consciência tranquila, pelo dever cumprido. Nós, espíritas, temos um vasto patrimônio à nossa disposição, que são os livros, a bibliografia, as obras básicas do nosso codificador Allan Kardec, que aniversariou ontem, e as obras complementares, que não nos deixam sem o conhecimento. Temos as reuniões espíritas, doutrinárias, ou tínhamos presenciais até há pouco tempo, até antes do Covid. Agora temos reuniões virtuais, como esta que nós estamos acabando, que ajudam a esclarecer. Temos o nosso potencial de julgar em termos o que é certo e o que é errado. E a doutrina espírita nos dá todos os elementos. Então, sejamos o mais justos possível, entendendo com Rui Barbosa. Não é nada mais, nada menos que Rui Barbosa que informou que justiça é tratar
desigualmente homens desiguais. Rui Barbosa, gente. Fazer justiça é tratar desigualmente homens desiguais. Homens e mulheres, é claro. Homens seres humanos. Dá para entender? Quem merece a sanção da lei, que receba a sanção da lei, dos homens. Em termos de justiça dos homens. Não receba prêmio, não. Receba a sanção da lei. Homens que mereçam ser sancionados pela lei dos homens. Quem merecer elogios, loas, que receba elogios e loas. Quem faz o bem, vai receber o bem. Quem faz o que não deve, vai receber, em princípio, o que fez de errado. De volta, é a lei divina atuando. Cada um receberá de acordo com seus atos, com as suas obras. Então, meus queridos e amados irmãos, nesta manhã de domingo, fiz algumas considerações sobre justiça dos homens e justiça de Deus. Espero ter contribuído de alguma forma para que nós os cristãos espíritas, estejamos caminhando de forma adequada no meio social em que vivemos, sem fazer escândalos, sem nos tornar motivo de escândalo, porque ai daquele por quem o escândalo vier, disse o nosso mestre amado Jesus. Há necessidade de escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. A nossa palestra, então, está chegando ao fim, chegou ao fim. Eu agradeço de todo o coração o espaço que me foi cedido no nosso abrigo querido, a todos os que estão ouvindo, ou que vão ouvir, ou que estão participando, e peço que orem por mim também. Pobre, pecador, não gosto desse termo, mas pobre espírito necessitado que está fazendo uma força enorme para melhorar um pouquinho, para que a consciência pacificada nos dê meios de prosseguir ajudando sempre. Caridade, amor nos nossos corações. Um bom dia e obrigado por tudo o que as vossas preces puderem fazer por todos nós. Deus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, querido irmão, por esses ensinamentos tão significativos, tão importantes, e que eles possam, servirem de eco nas nossas consciências e que possamos refleti-los no nosso dia a dia. E que Jesus o ampare sempre, lhe dando saúde, paz, para que possa continuar colaborando conosco com seus ensinamentos e com as suas experiências. Que Deus o abençoe sempre. Queremos lembrar aos nossos irmãos que o trabalho de hoje será reprisado também na quinta-feira, às 20 horas, no mesmo horário em que sempre tínhamos as nossas doutrinárias presenciais no nosso abrigo. Então, só nos resta agora, queridos irmãos, mais uma vez, fazermos a nossa prece, rogando a Deus e a Jesus para que nós possamos sempre orarmos e pedirmos para proteção para todos nós, pedindo inclusive
a permissão para que as energias emanadas deste trabalho possam ser reunidas pelos mensageiros de Jesus e possam ser distribuídas com todos aqueles irmãos que neste momento necessitam de luz para vencerem as suas dores, tanto físicas quanto espirituais. Queremos agradecer por tudo que temos recebido até este momento e que os nossos lares possam, neste momento, estarem impregnados pela luz divina, para que assim possamos estar protegidos e amparados de todo o mal. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, do Dr. Oscar Pitan e dessa equipe luminosa que nos ampara, que nos protege, que possamos ficar em paz e assim termos uma semana com muita luz, com muita fé e que possamos continuar na nossa caminhada procurando a nós contribuirmos cada vez mais para a nossa evolução espiritual. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça a todos. Que assim seja.